Olá! Hoje a gente vai explorar um tema que, vamos combinar, todo mundo conhece muito bem. Aquele abismo que existe entre o que as coisas parecem ser e o que elas realmente são. É uma tensão super antiga que aparece em textos de milhares de anos e a gente vai ver como isso se desenrola na vida pessoal, na política e até na fé. Então, bora mergulhar nisso. Vamos começar pelo que é mais íntimo, né? O coração. A nossa primeira fonte de hoje pega bem essa tensão entre o que se fala e o que se sente de um jeito que, nossa, todo mundo já viveu. Essa frase do livro de Provérbios vai direto ao ponto. Ela desenha um cenário, sabe? De uma hospitalidade que é só da boca para fora. As palavras são convite. Come aí, bebe aí. Mas o coração, a intenção de verdade é outra. É aquela desconexão total entre o que é dito e o que é sentido de fato. E essa é a grande questão, não é mesmo? Quem nunca esteve numa situação assim? Aquele elogio que soou meio como uma crítica ou uma oferta de ajuda que parecia ser só por obrigação. Essa é a dissonância que deixa a gente com o pé atrás, porque no fundo a gente sente que a aparência não está batendo com a realidade. Agora, vamos pegar essa mesma ideia de engano e ampliar a escala. O que acontece quando essa desconexão entre o que parece e o que é sai do nível pessoal e entra nos sistemas de poder, de governo? Bom, aí o resultado é bem mais perigoso. E aqui, no livro de Isaías, a gente vê exatamente isso. As leis, elas podem ter toda a aparência de legitimidade, podem estar lá escritas no papel oficial, mas a intenção real delas é oprimir. Elas são feitas para tirar os direitos dos pobres, para negar justiça aos mais vulneráveis. A aparência é a lei, a realidade é opressão pura e simples. Isaías nos dá um estudo de caso fascinante sobre isso com o Império Assírio. Olha que história. No início, a Assíria era só uma ferramenta, um instrumento usado para executar um julgamento divino. Só que depois de tanta vitória, ela ficou bêbada de poder. Começou a acreditar na própria propaganda, ficou arrogante, achando que toda aquela força era mérito próprio. E aí vem a virada de chave. A própria ferramenta, por esquecer qual era seu verdadeiro papel, acaba sendo julgada pelo seu orgulho. E essa citação aqui ilustra o problema de forma brilhante. O rei assírio se vangloria, ele diz: fui eu que fiz isso, com a minha força, com a minha sabedoria. Ele está pegando todo o crédito para si, completamente cego para a realidade maior de que ele era só uma peça num plano muito mais amplo. Essa visão distorcida da realidade foi a sementinha da sua própria destruição. E esse engano não para no poder político, não. Ele se infiltra também no campo da influência espiritual, um lugar onde essa batalha entre aparência e realidade pode ser ainda mais sutil e perigosa. Em 2 Coríntios, a gente encontra o apóstolo Paulo numa situação bem curiosa. Ele precisa se defender de uns caras que ele, ironicamente, chama de superapóstolos. E quem eram eles? Eram líderes que tinham uma aparência imponente, falavam super bem e viviam se promovendo como se fossem superiores. E eles julgavam Paulo justamente pela aparência, que não era lá grande coisa, e pelo seu jeito de falar, que não era todo rebuscado. O contraste aqui é o ponto-chave de tudo. Os falsos apóstolos focavam no exterior, na aparência, na eloquência, na autopromoção e, claro, em evitar qualquer tipo de sofrimento. Já o Paulo, por outro lado, vira essa lógica de ponta cabeça. Ele aponta para a própria fraqueza, para o sofrimento dele, como se fossem as verdadeiras provas de autenticidade. A ideia dele é que a força espiritual de verdade não está na casca, sabe? Mas sim no poder que se revela justamente na fragilidade. Então tá. Se o engano existe nas nossas relações pessoais, nos governos e até entre líderes espirituais, como é que se vive num mundo assim? Onde a gente encontra um chão firme para pisar? A próxima fonte nos dá uma resposta bem emocional e poderosa para isso. O Salmo 56 nos coloca diretamente na pele de alguém que se sente encurralado. A realidade do lado de fora é apavorante. O salmista fala de ser atacado, de inimigos o perseguindo o dia inteiro. A aparência da situação é de perigo constante, de uma opressão que esmaga. E aí, no meio desse medo todo, vem essa declaração de fé. É uma mudança de foco radical. Em vez de ficar olhando para a realidade ameaçadora dos inimigos, o salmista escolhe confiar numa realidade mais profunda, na palavra e na fidelidade de Deus. Então a sacada é essa: a confiança numa realidade maior anula o medo que a aparência das circunstâncias gera. A pergunta, que poderá fazer-me o simples mortal, vira uma afirmação de uma força imensa. Depois de explorar o engano em várias frentes e a resposta da confiança pessoal,
A nossa jornada nos leva a uma esperança final, uma solução definitiva para a injustiça e para a falsidade do mundo. Isaías, depois de profetizar a queda da orgulhosa Assíria, ele apresenta uma imagem de esperança que é simplesmente incrível. Ele fala de um broto que vai surgir do toco de Jessé. Para entender, Jessé foi o pai do grande rei Davi. Então a imagem é de uma linhagem real que parecia ter acabado, sabe? Um toco de árvore que parece morto, a aparência de total desolação. Mas a realidade é que dali de dentro, uma nova vida está prestes a brotar. E as características desse futuro governante são o antídoto perfeito para todos os problemas que a gente viu. O Espírito do Senhor estará sobre ele. E olha só isso aqui, não julgará pela aparência, não decidirá pelo que ouvir dizer. Ou seja, ele vai enxergar além da superfície, ele vai ver a realidade como ela é, e por causa disso vai trazer justiça de verdade para os pobres e necessitados. E qual vai ser o resultado final desse reinado, baseado na realidade e na verdade? Zero. Exatamente. Zero dano, zero destruição em toda a terra. E por quê? Porque o conhecimento do Senhor, a percepção da realidade maior, vai preencher o mundo. É o triunfo final da verdade sobre a aparência, da justiça sobre o engano. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. No nosso mundo, que é cheio de imagens bem construídas, de narrativas polidas, de aparências que enganam, como é que a gente pode desenvolver essa capacidade de olhar além da superfície? Como podemos, nas nossas vidas e nas nossas comunidades, buscar aquilo que é genuinamente real e verdadeiramente justo? Fica aí a reflexão.